sábado, nova semente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão com um friozinho aí? Tá friozinho hoje, tá gostoso? Que bom que a gente está num lugar aqui confortável para adorarmos juntos o nome do Senhor. Muitos atributos, muitos títulos de Deus nos lembram do que Ele é capaz de fazer. Eu gosto muito de Deus de Israel, porque esse nos lembra de quem Ele é. Um Deus que é forte, que é pessoal, que é próximo, que guia o seu povo no deserto, que está disposto a abrir o mar para você passar se for preciso. Esse é o Deus a quem nós servimos. É diante desse Deus que você está. E eu convido você a se colocar em pé nesse momento diante da presença do Rei do Universo. Você que está em casa, se levanta aí também. E que hoje você adore o nome do Senhor tendo essa consciência. Ele é o Deus de Israel. Ele está guiando a história. Ele é digno de todo louvor, honra, glória e majestade. E hoje nós vamos cantar para esse Deus juntos, como um só. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Posso ouvir você adorando? Canta aí. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Aleluia. E hoje tua glória, hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz.
livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Por gentileza, me ajude com um gesto, um simples gesto. Em algum momento da sua vida você já sentiu medo? Acredito que todos nós. Aproximadamente uma semana atrás eu senti muito medo. No sábado passado eu queria muito estar aqui com vocês, mas eu não tinha condições físicas de estar aqui. Na quarta-feira, dia 25, quarta retrasada, eu estive aqui, conduzi a nossa sala de oração, o culto de oração, voltei para casa e fiz uma breve refeição. Comi ali 3 coxinhas, naquele tamanho festa, 3 bolinhos de queijo e deitei para dormir depois de assistir um pouco de televisão. Durante a noite senti que aquilo não caiu bem, não me fez bem. Na manhã seguinte, a Elza acordou, foi para o colégio. O Andrezinho já tinha fechado as notas. Não, papai, eu não quero ir, quero ficar em casa. A Isabela também ficou. E pela manhã eu mandei uma mensagem para a Elza e disse: olha, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Se não melhorar, à tarde eu vou para o hospital. Isso na quinta-feira. A Elza chegou, eu disse: olha, eu não quero comer, não estou com vontade de comer. Faz um copo de suco de abacaxi para mim, por gentileza. E eu tomei aquele copo de suco de abacaxi. Questão de alguns minutos depois, eu coloquei tudo aquilo para fora. E a partir de então comecei a passar mal. À noite fui para o médico, todo o procedimento, examinado, consultado, medicado. Volto para casa e sigo o tratamento em casa. Eu tenho 43 anos de idade, mas o que me trouxe medo é porque ao longo da minha vida, daquilo que eu me lembro, eu nunca fiquei sem me alimentar. E embora seguindo a prescrição médica, tomando muito líquido, muita água, isotônico, sopa, caldo, isso eu estava sendo empurrado, não ia. Em algumas vezes eu tentei comer e quando eu colocava a comida na boca eu tentava mastigar, isso eu me nauseava. E isso me trouxe medo. E a prova de que isso me trouxe medo e me afetou é que em questão de 5 dias eu perdi mais de 8 quilos. E nesses dias, um dos textos que mais veio à minha mente é esse, de Isaías 41, 10. Aqui Deus ele estabelece 3 princípios para conosco. O primeiro deles é da presença de Deus. Ele diz: Anderson, eu sou contigo. O segundo é de relação, a relação que Ele quer ter comigo e com você. Ele diz: eu sou o teu Deus. E queridos, em momentos de medo que eu e você tenhamos, Deus ele dá segurança de que Ele vai nos fortalecer e nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Talvez haja alguém aqui entre nós que esteja pensando: pastor, você não tem ideia do medo que eu tenho, dos medos que eu enfrento. Eu tenho necessitado de ajuda profissional e é muito bom você fazer isso. Mas não se esqueça que o Deus a quem eu e você servimos, Ele diz: independente do medo que você tenha, filho, eu te sustento e te ajudo. E é confiando e crendo nesse Deus que me ajudou e me trouxe aqui hoje, que eu quero convidar você nesse momento a se ajoelhar e orar. Soberano Deus, bom Pai que habitas nos céus, mais uma vez nós nos colocamos ajoelhados diante do Senhor. E ao fazê-lo, nós fazemos isso naturalmente em uma atitude de reverência, em reconhecimento de quem Tu és. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, bom Deus e Pai, pelo dom da vida, pelo Seu cuidado e pela salvação que temos através dos méritos de Cristo Jesus. Deus eterno, o Senhor é o único aqui neste lugar que tem a condição e o poder de sondar e prescrutar o coração, a mente de cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um de nós aqui necessita, o que cada um de nós precisa. Mas, bom Deus e Pai, por vivermos em um mundo de pecado, o Senhor sabe que todos nós, em maior ou menor grau, em um momento ou outro de nossa vida, nós nos deparamos com o medo. Deus eterno, mas nós acabamos de ler uma linda promessa na Tua Bíblia, e ela se repete inúmeras vezes. O Senhor diz para que nós não tenhamos medo, mas não o Senhor apenas diz isso como uma mensagem motivacional, não, de modo algum. O Senhor é um Deus de relacionamento, Tu és um Deus de perto. E o Senhor diz: filho, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Diante dessa circunstância que te traz medo, angústia e dor, eu prometo que te ajudo, te fortaleço e te sustento. E Ele promete que faz isso não com as mãos débeis e frágeis como a minha, mas Ele diz que se vale da destra, da mão direita dEle, poderosa e fiel. Deus eterno, que pelo poder e a Tua graça, o Senhor se manifeste em nosso coração mais uma vez.
lançando para longe de nós todo medo, toda dor e toda angústia. E que tudo que for feito aqui nessa manhã exalte e glorifique o teu nome. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Vocês já pararam para pensar que aonde tem bênção tem disputa? Quando a gente olha para a história de Davi, ele tinha uma bênção especial, mas teve disputa. Na vida de José, ele tinha uma bênção e tinha disputa. Na vida de Jesus, ele tinha uma bênção e também teve disputa. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento de fidelidade, a respeito de 3 bênçãos na vida de um homem que teve uma grande disputa. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1, nos versos 9 e 10, que fala assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e aos seus bens se multiplicaram na terra? Quais são as 3 bênçãos que Satanás literalmente tentou destruir na vida de Jó? Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Nesse momento de fidelidade, será se nós muitas vezes nos estamos expondo ou colocando-nos nesse território onde o inimigo pode pôr a mão nas nossas famílias, nossos bens, também nas nossas próprias mãos, que é no nosso trabalho, através da infidelidade, às vezes, daquilo que Deus nos entregou? Pois a fidelidade é uma forma da gente fechar essas portas para que a gente tenha bênçãos e bens, porque é isso que Deus promete para cada um de nós. Antes, eu gostaria, só para poder concluir essa parte, a gente entender melhor, eu gostaria de compartilhar também com vocês aqui uma parte que fala lá em Colossenses, capítulo 1, também, do verso 11. Fala assim: Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aí ele fala aqui: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E aí ele fala: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então agora fica aqui a oportunidade para que cada um possa compartilhar seus dízimos e as ofertas, devolvendo os dízimos, e de uma forma muito grata possa devolver também as suas ofertas. Nós temos o QR Code para quem realmente queira participar na forma virtual. Você que está participando com a gente também aí online, pode participar também. E aqueles que desejarem fazer mesmo direto, e vai ter que mandar o comprovante para o Pix, né, que é o mesmo e-mail, onde você vai discriminar ali o que é dízimo e o que é oferta. Se você deseja também nos ajudar através das suas ofertas
com a construção, que estamos ainda no processo de finalização, você pode colocar na parte dos centavos o número 48 centavos, que aí será destinado com essa finalidade. Então, agora, os nossos diáconos terão a oportunidade de passar a salva para poder recolher os dízimos das ofertas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer
porque são tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, a nossos familiares, a essa casa de oração. E nesse momento queremos entregar também, Pai, os dízimos e as ofertas, que elas possam ter o destino conforme o Teu propósito e a Tua missão. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos ajudando a termos famílias protegidas, mãos abençoadas e bens multiplicados, para que a gente seja um canal de bênção por onde nós formos e principalmente na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento especial e muito feliz da nossa comunidade. E eu quero chamar aqui à frente a Joyce e o Fabrício, que vão trazer nos braços o Eduardo. E eu sei que tem alguns familiares que vieram acompanhar esse momento, tem vovós aí. Fiquem à vontade para virem aqui ao palco juntamente conosco, se assim o desejarem. Deixa eu dar mais espaço aqui. Por favor, venham aqui pertinho. Tudo bem, papais? E aí, Eduardo? Como é que você está? Venham aqui para frente, por gentileza. Muito bem, alguns familiares aí acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? E aí, meu amiguinho? Você está bem? Que alegria poder recebê-los aqui, nesse início de tarde de sábado, para um momento tão especial. E eu me valho para esse momento de dedicação daquilo que foi registrado no Evangelho como tendo sido um momento muito importante e significativo na vida de Jesus também, que fez tantas coisas para nos dar o exemplo. E isso foi realizado na vida de Jesus também. Porque segundo o evangelista Lucas, no capítulo 2, no versículo 22 e no 23, ele vai dizer assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Jesus fez isso para nos dar o exemplo, e porque a vida dele foi um exemplo de seguir a vontade do Pai. Por isso ele, desde os primeiros dias de vida, foi dedicado ao Senhor para cumprir a vontade dele. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão apresentando e dedicando o Eduardo ao Senhor, com o mesmo desejo no coração, o desejo de que Deus cumpra na vida dele os planos que Deus tem para ele. E como pais nós fazemos os inúmeros planos, temos inúmeros sonhos. Mas o que vocês estão querendo dizer aqui para todos nós e para o Senhor é que importam mais os sonhos de Deus para a vida do Eduardo. E que assim seja. Que Deus cuide de cada um dos seus passos, que Deus cuide de todo o seu caminho, de cada uma das suas decisões. E nesse momento eu quero tomá-lo em meus braços. Vou pedir para você segurar aqui, Joyce. E vou pegar o Eduardo comigo. Meu Deus do céu. Não deixa a Camila ver isso não, ela estava querendo mais um. Nesse momento, aqueles que puderem aqui comigo, vamos nos ajoelhar. E a igreja poderá permanecer assentada mesmo em reverência. Querido Deus, eu tenho aqui em meus braços o Eduardo, presente do Senhor para esses pais, para encher o coração dessa família de alegria. E um bebê, ele sempre vem para fazer de nós pessoas melhores. E nós te agradecemos pela vida do Eduardo, por esse presente do céu. E nesse momento, ó Deus, seguindo o desejo do coração dos seus pais, eu como ministro do Evangelho, da Tua Palavra, eu o apresento e o dedico ao Senhor, para que a Sua vontade se cumpra na vida dele, para que o Senhor o acompanhe e o dirija em cada um dos seus passos, para que ele seja sempre feliz, para que ele possa, ó Deus, ter sempre o seu amparo e possa contar sempre com a Sua poderosa mão. Abençoa cada um dos passos do Eduardo. E quando ele tiver condições de tomar as suas próprias decisões, que assim como seus pais,
ele também possa decidir-se ao lado de Cristo Jesus. Cuida dele, ó Deus. Toma-o em teus braços de amor e o conduza hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. E quem conhece canta junto. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Amém. Deus seja louvado. Vocês receberam aí? Amém. Vocês receberam das mãos da secretária da nossa igreja o certificado da dedicação. Algumas lembranças também muito preciosas aí. Uma naninha de ovelhinha. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pelo privilégio de fazer parte desse momento. Que Deus cuide desse príncipe todos os dias da vida dele. Amém? Deus os abençoe. Tem semanas que vem para testar nossa capacidade de resistir. Parece que tudo ao nosso redor treme, mas tem uma verdade que é reconfortante. Existe um lugar que ele está alheio a essas dificuldades, ele é constante, ele é intenso, ele é inabalável. Esse lugar é a presença de Deus. Então se levanta, porque a gente vai cantar sobre isso com o peito cheio de gratidão, com muita potência na voz para esse Deus. Vamos cantar juntos. Gigante
Tem gente na galeria? Não consigo ver. Faz barulho, galeria. Ah, tá cheia. Que bom que vocês estão aí. A próxima música que a gente vai cantar, ela é muito especial. Eu gosto muito, porque ela não tenta explicar Deus. Ela simplesmente diz que Ele é. Ele é. Tudo que Ele significa para nós está nessa canção aqui. E esse é o momento de você declarar para Deus como você se sente em relação a Ele. E ouvir dele de volta as respostas em forma de canção através dessa oração cantada. Tem muita profundidade bíblica nessa música aqui. E é um momento para você refletir em Deus e adorar, louvar o nome do Senhor. Eu quero cantar essa canção. É a segunda vez que a gente canta de um passado recente para cá. E eu queria que você participasse de um jeito diferente e especial nesse momento. Vocês podem cantar junto com a gente? Fala assim. Amém, vamos cantar juntos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Você está cantando tão bonito, eu quero ouvir você. Canta aí. Tira os pecados ocultos. Ele te conhece. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia
oferece, Ele é. Eu falei um pouquinho sobre semanas que desafiam nossa capacidade de resistir. Eu vivi uma dessas. Essa semana foi muito difícil para mim. E eu queria compartilhar um pouquinho com você, porque eu acredito que os corações se aproximam quando a gente faz isso, né? No propósito, no Senhor. Na terça-feira à noite eu fui vítima de um assalto. Nunca tinha acontecido comigo. Já aconteceu com alguém aqui? Já foram assaltados? Quantas mãos? Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Era uma experiência que eu conhecia por ouvir falar de pessoas próximas a mim, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu estava voltando para o meu carro, saindo da casa da minha mãe com meu irmão. Quando eu entrei no carro, a gente foi abordado por 4 pessoas, 2 atrás do carro, 2 na frente, a mão armada, me renderam meu irmão do outro lado. E eu fiquei muito assustado, e a gente é programado para tentar reagir com calma nessas horas. Então eu tentei me comunicar, fica tranquilo, a gente vai cooperar, a gente não vai reagir, fica tranquilo. De forma muito violenta, começaram a tirar a aliança do meu dedo e pediram o relógio, pediram as coisas ali. Tiraram meu irmão do carro, tinha um beco assim, um escadão, era noite. Levaram meu irmão para esse beco, eu fiquei no carro com muito medo, porque separou a gente, eu não tinha entendido o que estava acontecendo ali. Levaram meu irmão para esse beco e pediram para deixar meu celular no carro, deixar a chave do carro e pediram para eu sair do carro por fim. E me levaram para esse beco também. E aí, com a arma apontada para a gente, pegaram o restante das coisas que tinham, senha dos celulares, e mandaram a gente descer o escadão correndo sem olhar para trás. Falaram, não olha para trás, senão a gente vai atirar. A gente desceu o escadão correndo, eles saíram com o carro, a gente ouviu o barulho. E a gente ficou na rua muito assustado. Eu nunca tinha passado uma situação de tanto medo. E aí eu tentei me acalmar meu irmão e voltar para casa da minha mãe, com muito medo de atravessar a rua, porque tinha acabado de acontecer ali. A gente atravessou a rua, bati no portão da minha mãe com muita agressividade, abre o portão, com muito medo. E entrei. E naquela hora, peguei o celular da minha mãe e tentei fazer o que a gente pode fazer: ligar para a polícia, avisar as pessoas, avisar a Camila, que graças a Deus não estava comigo. E naquela hora, e tentar, enfim, resolver as coisas ali. Por fim, levaram o nosso carro, o meu relógio, o meu Apple Watch, levaram o violão, esse violão aqui que estava no porta-malas, alguns equipamentos de áudio que também estavam no carro, o celular do meu irmão e a aliança. A aliança, eu confesso que doeu. Essa eu vou segurar para não chorar. Essa eu fiquei triste, muito triste por perder minha aliança, muito mesmo, tinha muito significado para mim. E aí liguei para a polícia, a gente ficou ali tentando resolver, tremendo muito. Passou mais ou menos 1h30, o policial ligou para Camila dizendo que acharam o nosso carro. Foi a primeira bênção, aliás, a segunda bênção. Afinal, nós tínhamos passado por aquilo com a nossa vida preservada. A gente estava bem, estava tranquilo, podia resolver. Esse é o mais importante. Então a primeira bênção já tinha acontecido. Veio a segunda, acharam o nosso carro. Estava próximo dali, amém, né? Acharam o nosso carro e a gente foi até o carro. E quando eu abri o porta-malas, esse violão estava no porta-malas do carro. Não pegaram o violão. E eu fico feliz, porque esse violão é o meu instrumento para adorar o nome do Senhor que Ele me deu. Tenho muito carinho por esse instrumento aqui. E eu estou aqui com ele, louvando a Deus junto com você. Eu agradeço a Deus por isso também. E ali passou mais um tempinho, a gente foi resolvendo as coisas. Por fim, perdemos o celular, a aliança, o relógio, alguns recursos que passaram nos nossos cartões. A gente está resolvendo. Mas no final das contas, depois de tudo ter acontecido, e aí vai atrás de outro telefone, faz aquelas 1000 parcelas para conseguir dar certo, resolver as coisas ali. No final de tudo, eu consegui perceber uma coisa. Primeira, de que Deus preservou esse instrumento aqui e me preservou para que eu pudesse estar aqui com você, reconhecendo isso nesse sábado. E louvado seja Deus por isso. Amém? Uma segunda coisa, coisas ruins acontecem com a gente. Deus não impede que essas coisas aconteçam, porque infelizmente nós vivemos sobre uma regra que é o pecado. Ainda estamos aqui, que hoje ela entra em contrapeso com a graça. E um dia, logo a gente vai estar liberto de tudo isso. Mas enquanto estamos aqui, essas coisas ruins acontecem. Deus não impede que elas aconteçam, mas Ele está com a gente enquanto essas coisas acontecem. Sabe por quê? Quando eu cheguei em casa depois, à noite, com o carro na garagem, com o violão tranquilo no porta-malas, e deitei na cama com a minha esposa, eu me senti em paz. E essa paz, ela vem do trono de Deus. É a paz de alguém que a gente só sente quando a gente vive confiando de que Ele está à frente de tudo. Perdi algumas coisas, sim, mas o mais importante foi preservado. E estamos aqui para agradecer a Deus por isso.
E isso faz com que a música que nós vamos cantar agora tenha um outro peso para mim, uma outra importância. E talvez alguém aqui esteja passando por uma situação dessa, difícil, que Deus permitiu que acontecesse, mas acredite, Ele está junto com você. E se você ainda não pode testemunhar da vitória dessa situação, confie no Senhor, porque logo, logo você vai poder, em nome de Jesus, porque Deus cuida da gente. E nós vamos cantar essa canção agora com um tempero mais especial ainda. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus
pro Aldir aí, ele cuida da gente. E se você se sente cuidado por ele nessa manhã, canta assim, ó. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E a gente não tá sozinho. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Querido Deus, nós só estamos aqui como fruto da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento, ó Deus, queremos sentir esse cuidado e esse carinho de uma maneira muito mais vívida através da Tua palavra. Então toca a nossa vida, Senhor, fala ao nosso coração e vem nos transformar. Que toda angústia, todas as preocupações nesse momento sejam depositadas em Tuas mãos e que nada nos impeça de termos um encontro real e transformador contigo. Continua conosco, ó Deus. Visita-nos com Teu Santo Espírito mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito de que a cada encontro tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus, e que hoje não seja diferente. Alguns breves comentários antes de nós irmos para a reflexão. Durante finalzinho dessa semana, na quinta-feira, começou lá nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis, a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde seriam então definidos o líder mundial da igreja para os próximos 5 anos, e onde serão também escolhidos os próximos líderes dos ministérios para a Conferência Geral, e também os líderes das divisões da igreja espalhados pelo mundo. E eu quero convidar a nossa igreja para que nós estejamos em oração em favor de todas as decisões que são tomadas lá. Para além dessas escolhas, também são feitos ajustes que são necessários no manual da igreja. E isso é feito de maneira representativa, com a presença de representantes da igreja do mundo todo, trazendo as suas observações, as suas contribuições, com os mais diversos pontos de vista. E assim que a igreja de Deus cresce e avança. Ontem nós tivemos a eleição daquele que se tornou, a partir de ontem, o presidente da Igreja Mundial para os próximos 5 anos, pastor Ayrton Keeler. É a primeira vez na história da igreja que um pastor sul-americano e também brasileiro assume esse cargo de liderança. Então ore pelo pastor Ayrton para que Deus o ilumine, para que Deus o conduza e lhe dê sabedoria na condução da sua igreja para esses próximos 5 anos, e continue orando pelas próximas decisões que virão. Pela decisão dos outros líderes, dos outros ministérios e também dos líderes das divisões espalhadas pelo mundo. Muito bem, nós estamos no meio de uma série chamada Encontros Inesperados. Encontros que Jesus teve com algumas pessoas ao longo do seu ministério e que foram cruciais para a mudança de vida, para grandes lições e para grandes ensinamentos. E hoje nós vamos refletir a respeito de mais um desses encontros que marcaram a história, marcaram a vida de algumas pessoas e certamente vai marcar a nossa também pelas lições que nós vamos tirar a respeito dessa história. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Essa história está relatada em poucos versos. E o relato está do verso 11 ao verso 17. Se a sua Bíblia tem subtítulo,
você já vai identificar aí que se trata da ressurreição do filho de uma viúva. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E eu quero ler primeiro todo o relato e depois nós vamos para algumas considerações aqui. Na minha Bíblia eu leio assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Essa é a história em que Jesus ressuscita o filho da viúva que estava sendo levado para ser sepultado. E nessa história, nós veremos que no solo da desilusão, Jesus faz brotar a esperança. Indo para o final da história, e já trazendo aqui para o começo a aplicação, no solo da desilusão, Jesus faz brotar a esperança. Jesus é aquele que pode transformar todas as coisas. Imagina a cena comigo. Nós lemos, e a leitura foi um tanto quanto rápida. Talvez você não percebeu todos os detalhes, ou todo aquele contexto não tenha vindo ainda em sua mente, mas coloque-se ali como um morador daquela pequena cidade de Naim, como alguém que está acompanhando agora aquela mãe que anda pelas ruas da cidade ao lado do caixão do seu único filho. Essa mulher, ela já tinha sepultado, a gente não sabe quanto tempo antes, o seu marido. A gente não sabe se essa mulher já tinha se curado do luto de perder o seu companheiro, mas agora ela tinha perdido o seu único filho. E ela caminhava ali, atrás do caixão, do corpo inerte, daquele que era talvez a sua única esperança. Além do luto, além da dor da perda, e de ter lidado já com a perda do seu marido em algum momento antes disso, essa mulher vai ter que lidar daqui a algum tempo com a vulnerabilidade social com a qual ela se depararia. Porque dentro daquele contexto, o sustento de uma mulher era em primeiro lugar a responsabilidade do seu pai. Tendo ela se casado, essa responsabilidade passa a ser do seu marido. E tendo o seu marido morrido, se ela tiver filhos, a responsabilidade do seu cuidado e do seu sustento passaria a ser do seu filho, homem. Mas agora ele está caminhando ali, atrás do corpo do seu único filho, que está para ser sepultado. Sem o seu filho, e agora sozinha, essa mulher perderia direito a qualquer tipo de herança, a qualquer tipo de propriedade. Ela não teria proteção legal, nem alguém que pudesse lutar por ela. Ela dependeria, a partir desse momento, unicamente da generosidade das pessoas à sua volta. Além de todo o prejuízo emocional, essa mulher carregava ali atrás do caixão não só o corpo do seu filho, mas o fim da sua esperança. Já se sentiu assim? Já caminhou em algum momento da sua vida sem esperança? Sabe qual é o gosto disso? Sabe qual é a sensação de andar sem ter esperança? Você já foi acometido por alguma situação semelhante talvez à dessa mulher? Em algum momento da sua vida você já viu a esperança indo embora? E o que sobra depois da perda da esperança é aquela letargia, a anestesia que vem pela falta de um sentido para a vida.
Porque talvez a sua motivação estivesse ali, morrendo. A falta de esperança tira o prazer, tira o ânimo, tira a motivação. Os sonhos se apagam, tudo parece escuro. E quando você perde isso, tanto faz. Porque nada mais parece fazer sentido. Nada mais parece ter condições de mover você para além da condição onde você está. Já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Já levou um baque tão grande, um choque tão grande e você não teve reação sobre isso? E para você pouco importava o que viria? Porque o que tinha significado para você está indo embora diante dos seus olhos. Esse é o sentimento que vem depois de você ter lutado, ter conquistado, depois de você ter superado tantas dificuldades e barreiras, e quando tudo parecia estar bem, algo fora do controle vem e acaba com tudo de repente. Já passou por isso? Já levou essa rasteira da vida? Quando você talvez conseguiu aquele emprego, ou estando no emprego, conseguiu aquela promoção que você tanto queria, e agora surgem novos planos, novas projeções para o futuro, mas de repente muda o diretor vai formar a equipe dele e ao que parece você não faz parte desse time aí. E de repente vem a demissão. Ou quando o seu relacionamento parecia estar bem, as coisas pareciam estar devidamente no seu lugar e de repente vem o término, a separação. Já sentiu assim? Em algum momento da sua vida, você cheio de ânimo, de motivação, de vigor, fazendo inúmeros planos para viajar, para conquistar. E você parece estar cheio de vida e de repente surge aquele diagnóstico inesperado que joga tudo isso pelo chão. Já passou por isso? Esse é o sentimento do coração daquela mulher. Todas as suas projeções, todos os seus planos estão ali, prestes a serem sepultados junto com o corpo inerte do seu único filho. Essa é a situação daquela mulher. Sabia que iria até o lugar do sepulcro, mas a partir dali não sabia mais para onde ir. Mas naquele dia, lá em Naim, a viúva ela não imaginava o que estava para acontecer. Porque naquele dia, lá em Naim, Jesus estava vindo para encontrar-se com ela. E aquela mulher que estava saindo da cidade, chorando pela morte do seu filho e por perder completamente a esperança, ela não sabia, mas o cortejo da dor se encontraria com o cortejo da alegria. O cortejo da morte está prestes a se encontrar agora com o cortejo da vida. O cortejo da desilusão está prestes agora a se encontrar com o cortejo da esperança. E é isso que acontece quando Jesus aparece. Tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. E esse é o encontro que vai mudar para sempre a vida dessa mulher. Porque é isso que Jesus é especialista em fazer. Ele é especialista em mudar corações e situações. Sabe quando tudo dá errado? Essa história me mostra que Jesus já está vindo ao seu encontro quando tudo dá errado. Sabe quando a tristeza bate? Essa história me ensina que Jesus está vindo na sua direção enquanto a tristeza está batendo na sua porta. Sabe quando o chão parece que saiu de debaixo dos seus pés? Jesus já estava no seu caminho para poder pegar você no colo. Lembre-se, queridos, a salvação já está a caminho, mesmo antes da provação bater a nossa porta. Antes da dor afligir você, antes da provação tentar você, a salvação já está a caminho. Assim como Jesus, há muito tempo antes, já estava a caminho da cidade de Naim para transformar o dia daquela mulher.
para colocar no coração dela novamente a esperança. Se talvez você esteja sofrendo, esteja sendo afligido ou afligida pela provação, tenha certeza de que a salvação já está a caminho. Jesus vai à direção da mulher. E o interessante é que Jesus vê o que ninguém vê. Jesus olha para onde ninguém está olhando, porque enquanto as pessoas estão olhando para o caixão, Jesus olha para a mulher. Enquanto as pessoas estão olhando para a morte estampada ali diante de todo mundo, Jesus está olhando para a vida. Enquanto nós olhamos para o desemprego, para a doença, para os problemas, Jesus olha para mim e Ele olha para você. E tantos dos nossos problemas teriam solução se tão somente deixássemos de olhar para os problemas e lançássemos o nosso olhar para Cristo Jesus. O verso 13 vai dizer que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. E aqui nós percebemos, queridos, que a compaixão de Cristo é mais veloz do que qualquer pedido. A iniciativa de Jesus não foi provocada por um pedido da parte da mulher, mas a sua intervenção parte exclusivamente da sua misericórdia. Essa mulher não precisou pedir. Jesus foi até ela. A iniciativa de Jesus parte da sua misericórdia. E muitas vezes a gente pensa que Deus só vai nos atender se nós orarmos bastante, ou se nós orarmos muito, se nós orarmos muitas vezes. Mas o interessante é que esse milagre ele começa sem súplica. Esse milagre ele vai acontecer sem um pedido sequer. Bom, então pastor, quer dizer que eu não preciso orar bastante então? Eu não preciso orar de maneira perseverante? Não é isso. Porque a oração perseverante, ela nos lembra constantemente em quem deve estar nossa confiança. Mas essa aqui é uma amostra do milagre da graça que vê, que se compadece e que se move mesmo quando nós não sabemos pedir. Porque não são os nossos pedidos ou não é a nossa oração que move a Deus, Ele se move como fruto da sua bondade. E mesmo que você não saiba pedir, mesmo que você não tenha fé suficiente, como aquele pai que disse para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O Senhor vai operar como fruto da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia, que olha para mim e para você, e vê o que está lá dentro. E Isaías capítulo 65, verso 24, comprovam tudo isso que nós estamos dizendo aqui, porque lá diz o seguinte: será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus diz que antes de você clamar, Ele já respondeu a sua oração. Por isso, queridos, quando tudo estiver dando errado, saiba que a solução já está a caminho. Ela já foi providenciada muito antes da provação bater a sua porta. Jesus estava a caminho de Naim, porque a solução para a vida daquela mulher já tinha sido providenciada. E Ele estava indo em sua direção. Mas é interessante o que Jesus vai fazer quando Ele chega e se encontra com o cortejo da morte, com o cortejo da tristeza. O verso 14 vai dizer que quando Jesus se aproximou, Ele tocou o esquife. Ele tocou no caixão, onde estava ali aquele corpo morto. Isso talvez na nossa cultura hoje não tenha tanto significado ou tanto impacto. Mas na cultura judaica, principalmente para aqueles que se diziam entendedores da lei, conhecedores da Torá, segundo Números 19, na cultura judaica, tocar um corpo morto era um ato impuro. Era um ato impróprio. E isso vai ser bem evidenciado na história do bom samaritano. Porque aquele homem que descia para Jericó, ele é deixado ali quase morto à beira do caminho. E aí o que o sacerdote e o levita vão fazer? Eles vão passar de largo. Por quê?
porque deram mais importância ao cumprimento da lei cerimonial, que dizia que se eles tocassem um corpo morto, eles estariam impuros para participar dos rituais no santuário. Mas Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus, ele chega e toca no caixão. E o interessante aqui é que Jesus não se contamina. Jesus não se torna impuro por isso, pelo contrário, ele purifica. Na lógica do reino de Deus, que é estabelecida por Jesus enquanto esteve aqui nessa terra, ele que é a fonte da vida, puro, perfeito, santo, nele que não reside nenhum pecado sequer, ele não se contamina, antes ele limpa o que está sujo, ele purifica o que é imundo. Por isso ele toca os intocáveis. Porque com a sua santidade ele santifica e não é contaminado pelas impurezas. E aqui deixa eu só abrir um parêntese para comentar uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas, e eu me impressiono ainda com a quantidade de pessoas que têm esse pensamento no seu subconsciente e que se expressa no seu consciente, se manifesta no consciente. Essa é uma artimanha de Satanás para enganar você. De pensar que você precisa se limpar primeiro para depois ir a Cristo. Esse é um dos maiores enganos de Satanás. Fazer você pensar que primeiro você precisa estar limpo. Que você tem que melhorar para ir para Cristo. Que você tem que abandonar algumas coisas para então ir a Ele. E muitas vezes isso se manifesta quando você diz ou pensa: eu tenho vergonha de orar. Eu tenho vergonha de buscar a Cristo por conta do que eu fiz. Você está negando ter acesso ao único que pode purificar você. Você está negando acesso ao único que pode transformar você. Ao único que pode completar aquilo que falta. Por isso esse é um grande engano de Satanás. Jesus não precisa de gente perfeita. E Ele não veio buscar gente perfeita. Antes Ele diz que veio buscar e salvar pecadores como eu e como você. Por isso, está sujo pelo pecado. Se sente indigno, indigna. Você deve ir a Cristo como você está. E Ele não vai permitir que você continue da maneira como você o encontrou. Jesus vai até aquela mulher, Jesus toca o caixão, toca o esquife, e na dinâmica do reino, é o santo que contamina o impuro. É a santidade de Jesus que afeta e muda as circunstâncias e não o contrário. Nessa dinâmica do reino, é a luz que invade as trevas, é o seu poder que rompe as cadeias, é o bem que invade o território do mal, é a vida que vence a morte, é o céu que esvazia o inferno. Eu esperava ouvir um grande amém nesse momento. Porque é Jesus quem invade o poder do mal ali para trazer vida de novo. É o bem que vence o mal. Por isso em Apocalipse, o profeta João vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a mulher. Porque a igreja que avança, é o reino de Deus que avança. É o reino de Deus que despovoou o inferno. É o reino de Deus que está indo para cima, que está avançando. E ali, quando Jesus toca o caixão, não é Ele que se contamina por algo que poderia se tornar impuro, mas é Jesus que purifica, é Jesus quem santifica, é Jesus quem dá vida. Jesus não vai se contaminar com você, antes Ele vai purificar você. E aí eu pergunto, o que é que você carrega em sua vida que precisa ser tocado por Jesus? O que é que você carrega em sua vida que precisa do toque purificador de Jesus? O que em sua vida precisa do toque restaurador de Jesus? O que você carrega em sua vida que precisa do toque vivificador de Jesus? Será que existe algo em sua vida que precisa do toque de Jesus? Espiritualmente falando, será que você precisa que Jesus toque a sua vida para trazer de volta essa vida espiritual para você?
Será que falar da volta de Jesus, ter contato com a palavra ainda queima o seu coração? Ou será que essa chama já se apagou, já morreu dentro de você há muito tempo? Existe algo na sua vida que precisa ser tocado por Jesus? Jesus se aproxima de mim e de você hoje e Ele quer tocar em áreas que outros evitam. Jesus quer tocar nos seus traumas. Jesus quer tocar nos seus vícios. Jesus quer tocar nos seus medos, para poder restaurar todo o dano, todo o mal que isso causou na sua vida. Jesus quer tocar as feridas da sua alma, para trazer cura para você. Jesus quer tocar nas suas mágoas, para trazer para a sua vida perdão. Jesus quer tocar nos seus relacionamentos, para trazer restauração. Jesus quer tocar no seu desânimo, para fazer nascer de novo no seu coração a esperança. Jesus quer tocar no seu luto, para transformá-lo em louvor. Jesus vai fazer muito mais do que apenas devolver um filho para aquela mulher. O verso 15 vai dizer: e Jesus o entregou à sua mãe. E Jesus não apenas ressuscitou um jovem naquele dia lá em Naim, mas Ele restaurou o sentido da vida daquela mulher. E Jesus veio mostrar que milagres não são apenas sinais de poder, mas são expressões de amor de um Deus que ama, que se preocupa comigo e com você. Cristo não apenas cessou o pranto da viúva, mas Ele transformou um dia de sepultura num dia de ressurreição. E quem sabe hoje, nós não podemos sair daqui louvando o seu nome, por hoje nós termos ressuscitado aqui espiritualmente. Por hoje Deus ter reacendido no nosso coração a chama da esperança pela breve volta de Cristo Jesus. Lá na cidade de Naim, 2 cortejos se encontraram, um cortejo da morte e do outro lado o cortejo da vida. A viúva não clamou, ela não pediu, ela não fez um convite formal a Jesus, mas a compaixão de Jesus quebrou o protocolo da morte. E com isso, Jesus pôde transformar enterros e lágrimas em testemunhos. Enterros em encontros e lágrimas em testemunhos. Ele pode transformar todas as coisas. Ele pode dar vida a um vale de ossos secos. Ele pode restaurar a nossa vida por completo. Ele pode tocar nos pontos mais essenciais e mais profundos da sua alma, do seu coração, para restaurar, para curar, para trazer vida de novo para você. E esse encontro de Jesus com essa mulher lá em Naim traz esperança para mim e para você. Nós não estamos completamente perdidos ainda. Existe esperança. Se permitirmos o toque maravilhoso de Jesus. Se tão somente permitirmos Jesus de cruzar o nosso caminho e vindo ao nosso encontro, tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Jesus quer hoje tocar aquilo que está morto dentro de você para trazer de volta a vida. Jesus quer trazer de volta a esperança, o propósito do céu na sua vida, no seu coração. E talvez eu esteja falando para pessoas hoje aqui, que chegaram aqui talvez de maneira muito parecida com essa viúva. Só mais um sábado. Só mais um protocolo. Carregando talvez nos ombros perdas, dores, sofrimento. Vendo a vida se esvair e ir embora. Mas aí você vem aqui e você percebe que Jesus já estava vindo em sua direção.
Você percebe que Jesus já estava vindo para encontrar-se com você hoje aqui. E de repente, Ele toca você. E alguma coisa diferente começa a acontecer. E é a obra de Deus sendo realizada em você. Deixa Ele tocar a sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele consertar as coisas. Entrega tudo para Ele. Que hoje você sinta o toque curador de Cristo Jesus. E que você saia daqui renovado. Emocionalmente. Fisicamente. Mas também espiritualmente. Nós vamos cantar uma música que declara que Jesus é esse toque. Que Jesus é essa cura. E se você quer fazer dessa música a sua oração, cante conosco. Declara para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor é a cura, que o Senhor é a vida. E que não existe vida além do Senhor. Então restaura a minha vida. Restaura a esperança em mim. Faz queimar, arder de novo a chama pela volta de Cristo Jesus no meu coração. Declara isso para Ele e receba dele o seu toque. Cante conosco.
Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. Querido Deus, essa é a nossa declaração para o Senhor. É a declaração daquilo que cremos, e cremos que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa cura. No Senhor encontramos a vida. E venha nos inundar nesse momento, ó Deus, com essa vida que provém do Senhor, e que é transformadora, que é redentora, que é maravilhosa. Por favor, ó Deus, toca a nossa vida nesse momento para nos purificar. Toca o nosso coração para curar as feridas. Toca a nossa vida, Senhor, para tirar de dentro de nós toda a mágoa e colocar ali no lugar o perdão. Toca na nossa vida, Pai, para nos restaurar, para nos dar humildade. Toca na nossa vida, ó Deus, para nos renovar espiritualmente. Toca na nossa vida, ó Deus, para que a Sua palavra e a esperança da breve volta de Cristo Jesus ainda possa arder no nosso coração. Toca na nossa vida para renovar os nossos planos, os nossos sonhos, para renovar em nós o Teu propósito. Toca a nossa vida, Senhor, para que sejamos transformados. Toca a nossa vida, Senhor, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Toca a nossa vida, Senhor, para que sejamos salvos pelo Teu Filho amado. Renova a vida em nós, pois nos entregamos completamente ao Senhor e o fazemos de todo o nosso coração, e em nome de Jesus, amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.